Sejam muito bem-vindas! Nossa, gente, que saudade que eu tava de fazer live com vocês assim na hora do almoço, não é? É um grande prazer estar aqui num horário onde a gente pode ter uma conversa super leve, um bate-papo super gostoso. E o assunto de hoje, bom, o que é, afinal, ser uma mulher emocionalmente magra? A gente precisa falar sobre isso, porque vira e mexe eu tô trazendo nos meus stories um pouco de o que eu acho que é uma mulher que é emocionalmente magra, como eu consigo tornar mulheres emocionalmente magras. E sempre alguém vem com a pergunta: ok, mas o que são mulheres emocionalmente magras? Do que elas se alimentam, não é? Como é que elas vivem? Onde estão essas mulheres? Então, seja bem-vinda. Meu nome é Paula Lanzilota. Eu sou terapeuta e eu trabalho com emagrecimento. Eu ajudo mulheres a se tornarem magras e melhorarem a sua relação com a alimentação através do controle das suas emoções. Então, hoje começa aqui um esquenta, uma série de lives. E eu vou te falar, essa série de lives que a gente vai fazer durante essa semaninha próxima, elas vão te levar na aula que o link está lá na minha bio, a aula sobre a relação das emoções com o emagrecimento. Já está liberado uma aula gratuita onde eu vou te ensinar muito sobre o controle das emoções e a relação que isso tem com a mudança que você tanto espera. Não é mesmo? O ano começou para nós e nada melhor do que começar trazendo bastante conteúdo. Eu podia te dizer assim, ó, pega papel, pega caneta, mas não. Hoje eu quero que você sente, almoce comigo e que fique super à vontade para interagir comigo aqui pelos comentários, tá bom? Me contar um pouco também de você, mas que a gente sente como se a gente estivesse almoçando juntas nesse momento, certo? O que é uma mulher emocionalmente magra? Seria muito legal se eu pudesse começar já dizendo para você. Mas eu prefiro começar dizendo que definitivamente não é uma mulher emocionalmente magra, porque assim talvez você consiga chegar lá comigo, me acompanhando nesse raciocínio. Combinado assim? Então, se a gente fosse dizer o que não é uma mulher emocionalmente magra, definitivamente não é. E talvez você se encontre nesses quadros achando que está arrasando. Isso que é o negócio, entendeu? Porque muitas vezes a gente está fazendo muito esforço, muita força, mas na direção errada. Por isso que é importante, antes da gente saber o que sim, a gente entender o que não. Uma mulher que não é emocionalmente magra, ela está engessada dentro do seu processo de emagrecimento. Uma mulher que não é emocionalmente magra, ela se coloca dentro de uma caixinha, onde ela tem que seguir 1 milhão de regras, e que essas regras, às vezes, acabam deixando essa mulher muito mais ansiosa. Então, quando a gente tem ali 1.000 tarefas para seguir, muito engessadas, que não levam em consideração o nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, todo dia nós somos mulheres diferentes. E é importante que você saiba disso. A gente não consegue ser igual. Até seria legal, né? E eu aposto que 50% das pessoas que estão aqui atrás da câmera, você que está aí, tem aquele desejo. Você fica aqui assistindo os stories e fica vendo aquela mulherada que parece que faz tudo igualzinho todo dia, que elas acordam todo dia no mesmo horário, aí elas tomam todo dia aquela aguinha com limão, gratidão, que aí elas meditam todo dia do mesmo jeito, que todo dia elas estão sorrindo com aquele humor maravilhoso, não é? Então, a gente tem a sensação de que a gente deveria, para ser disciplinada, para ter bastante resultado, para ser o que a gente gostaria de ser, a gente se coloca nesse lugar de que eu preciso ser todo dia a mesma pessoa. Então eu preciso estar ali controlando, eu preciso estar positiva sempre. Então eu preciso todo dia acordar, falar frases positivas para mim. Preciso todo dia ter aqueles horários encaixados. E não, uma mulher emocionalmente magra, ela não é assim. Ela não é engessada. Uma mulher emocionalmente magra tem a consciência de que todo dia a vida é diferente. A vida é imprevisível. E para se tornar emocionalmente magra, a gente tem que sair desse lugar de se encaixar em algo que só aquilo vai dar certo.
Porque tem dia que você vai acordar naturalmente feliz. E tem dia que você vai acordar. Sabe aquele bad hair day? É que nem cabelo, gente. Emoção é igual a cabelo. Tem dia que seu cabelo acorda, que você fala: Meu Deus, que coisa, que maravilhosa que eu tô hoje. E tem dia que seu cabelo acorda que, olha, nem gel, nem laque, nem coque dá um jeito. As nossas emoções são assim, nós somos assim. Nós não somos todo dia a mesma pessoa. Por isso, quando a gente fala de algo que realmente funciona, de uma mulher que está ali no domínio de si mesma, ela entende que ela não vai estar todo dia igual. Não, uma mulher emocionalmente magra não é uma mulher engessada. Vamos para o próximo. Uma mulher emocionalmente magra, e desculpa decepcionar vocês, não é a perfeição. Não é. Não é a perfeição. Só aí tem outro nome. Esses dias, meu marido, gente, ele é super da tecnologia, né? Adora. Então, todo dia ele está pesquisando aí novas tecnologias. E esses dias a gente estava conversando sobre uma inteligência artificial. Então, esses dias ele veio aqui mostrar e falou: Nossa, você vai pirar. E aí ele me mostrou um programa que faz o teu avatar perfeito. É você sem falhas. Essa não é uma mulher emocionalmente magra. E aí, quando ele me mostrou, coitado, ele até me mostrou feliz, eu falei: Cruzes, cruzes, não dá. Não dá para ser uma pessoa assim. Essa é a inteligência artificial, não sou eu. Eu sou uma mulher cheia de falhas, assim como você. Uma mulher emocionalmente magra não é perfeita. Ela não acerta o tempo todo. Ela sabe que é comum e que faz parte dos altos e baixos dos nossos processos o erro. Mas aí eu preciso te falar algo sobre o erro. O erro só tem esse nome porque você aprendeu a falar assim. Agora, se a gente partir do princípio que a gente aprende algo novo toda vez que algo sai do nosso controle. Então, não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que você vai aprender, porque talvez você ainda não tivesse aquela informação, que você não soubesse ainda seguir por esse caminho. Então, eu gosto muito da história da criação da lâmpada, né? Quando Thomas Edison é questionado de que ele errou 2.000 vezes. E ele fala: Não, eu não errei 2.000 vezes. 2.000 vezes eu tive a oportunidade de acertar o caminho. Então, é sobre isso. Uma mulher emocionalmente magra definitivamente não é perfeita. E isso tira uma carga emocional enorme de cima das nossas costas. Porque quando a gente entende que não existe erro, parece que fica mais fácil. E aí, muito daquilo que a gente costuma fazer, sabe os altos e baixos, o 880? Ou você tá ali perfeita, fazendo tudo que você tem que fazer. Aquele dia que você acordou, meditou, tomou sua água, fez a dieta direitinho, treinou. Só que aí no dia seguinte, exatamente porque a gente não é igual todos os dias, você deu uma deslizada. Se você tem a imagem da perfeição, você volta para o início do processo. Digam aqui para mim, no chat, se isso que eu falei faz sentido. E vamos combinar isso? Cada vez que eu disser algo que faz muito sentido para vocês reagem. Porque eu não gosto de ficar aqui dando aula sozinha, né? Eu gosto que vocês conversem aí comigo, tá bom? Mas é muito comum. Então, você fez tudo o que você tinha que fazer na segunda, na terça, na quarta, de repente na quinta-feira, você deu uma escorregada. Quando a gente tem a imagem da perfeição, a gente para tudo que a gente está fazendo exatamente naquele momento. E aí, o que que a gente faz? Recomeça na próxima segunda-feira. E aí a gente perdeu a quinta, perdeu a sexta, perdeu o sábado, perdeu o domingo. Geralmente acabou se punindo por isso. E aí a gente vai para o Dia Internacional do Recomeço, que é a segunda-feira. Faz sentido? Então, se você entende que não existe erro, acabou. Deu uma escapulida ali na quinta-feira, você já volta logo imediatamente. Em seguida, isso não atrapalha os seus resultados. Isso tem até um nome, gente: Síndrome da Mulher 880. É aquela que ou ela está 100% focada
E do 100% focada, ela cai drasticamente para o total relaxo. Faz sentido isso? Então, se faz, me ajudem a compartilhar esse conteúdo, clica aqui, ó, e manda esse vídeo para todo mundo que você acha que precisa entender, de fato, que a perfeição não é o caminho do sucesso. Bom, terceira coisa. Uma mulher emocionalmente magra, ela não é uma cópia. E por que que é muito importante você saber disso? Quando eu for te mostrar a tríade que define uma mulher emocionalmente magra, você vai entender que dentro dessa tríade a gente fala de imagem. A gente fala sobre imagem. E a imagem, ela é sua. Ela é o que você pensa sobre você, como você se sente, como você se vê. E muitas vezes a gente cria uma cópia daquilo que a gente gostaria de ser. Só que cada vez que você se coloca dentro de uma cópia, então me acompanha nesse raciocínio. Ah, tá todo mundo fazendo aquela dieta X e tendo excelentes resultados. Eu desejo muito aquele resultado, mas eu ainda não me conheço. Não sou uma emocionalmente magra. E aí, o que que eu faço? Vou lá copiar uma cópia. Toda cópia é uma falsificação. Vocês concordam com isso? É igualzinho às coisas que a gente compra. Existe o original, o autêntico, aquilo que tem muito valor e que nada substitui, e existe a cópia. E qual é a característica da cópia, gente? A cópia dura menos, não é? A qualidade da cópia é menor. Então, toda vez que a gente faz uma cópia, mesmo que aquilo seja um modelo de sucesso, a gente está se colocando já finada ao fracasso. Uma cópia nunca vai ter excelentes resultados, porque ela é apenas uma cópia. E a gente só vai conseguir mudar isso quando tiver conhecimento real de si mesma. Autenticidade. Saber quem a gente é, saber como é que a gente funciona. E daí, então, você não precisa copiar nada. Você consegue emagrecer, ficar ali no... Ó, passou um avião aqui, estão ouvindo? Ficar no controle das suas emoções, sendo você mesma. E por que que uma mulher emocionalmente magra, gente, não pode se tornar uma cópia? Por que que isso não pode acontecer? Porque daí vem a principal das perguntas. Quanto tempo a gente consegue viver uma mentira? Quanto tempo a gente consegue sustentar um personagem? É como a gente quisesse colocar aquela roupa bem apertada para ir numa festa e que você não conseguisse nem respirar. E aí chega uma hora na festa que tudo que você deseja é abrir aquele zíper e se sentir livre. E aí você começa a contar os minutos para ir para casa, porque você está tão desconfortável sendo alguém que você não é, que você quer abrir esse zíper e sair dali o mais rápido possível. E isso vai ter um impacto direto nas suas emoções. Então, uma mulher emocionalmente magra não é uma cópia. Pelo jeito bateu, né? Ó, eu tô vendo vocês me mandarem aqui, ó, perguntinha no chat e depois a gente vai dar uma passadinha por todas elas, tá bom? E por último, a mulher emocionalmente magra não é a louca da dieta. A louca, sabe aquela mulher fitness que quer evangelizar todos ao seu redor? Aquela mulher que quando vai numa festa não consegue aproveitar. Aquela mulher que vai para academia doente e aí ela fica mais doente ainda. Aquela mulher que se cobra demais e que o resultado dela tem um peso emocional gigantesco. Uma mulher emocionalmente magra literalmente não é a louca da dieta, porque ela sabe que o custo emocional do sacrifício só tem um destino, a autossabotagem. Uma mulher emocionalmente magra, ela sabe viver a vida, porque ela está totalmente no controle do seu emocional. Então, ela não precisa se forçar a nada. O processo de emagrecimento para uma mulher emocionalmente magra é leve, é gostoso, é prazeroso e por isso ele não tem data para acabar. Jane,
O tempo da guerra precisa acabar. E para ele acabar, agora a gente precisa entender o que de fato torna uma mulher emocionalmente magra. Vocês estão comigo nessa? Posso começar? Então, fazendo um resuminho para quem chegou agora, o que não é uma mulher emocionalmente magra? Uma mulher engessada. Uma mulher perfeita. Lembra que isso é inteligência artificial e isso não tem nada a ver com a gente. Uma mulher emocionalmente magra não é uma cópia de nada. E por último, ela não é a louca da dieta. Ela é uma mulher livre e dona das suas próprias escolhas. Certo? Fez sentido aí? Então tá bom. Vamos para hora do show, né? Vamos entender agora o que é que definitivamente faz de uma mulher emocionalmente magra. Como é que a gente se torna uma mulher emocionalmente magra? E tudo tem um caminho, e vocês vão ver que esse caminho ele faz muito sentido. Nós, né, nós temos a facilidade de entender as coisas, principalmente quando a gente transforma todas as coisas que a gente quer aprender numa tríade. Então, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Esse é o quadro que define uma mulher emocionalmente magra. Mulher emocionalmente magra, ela precisa trabalhar a sua imagem, ela precisa trabalhar as suas emoções, ela vai aprender a estar no controle das emoções. E só depois, essa mulher emocionalmente magra, ela vai vir para cá, para o relacionamento com a alimentação. Existe uma direção correta nesse triângulo, ele obedece esses três pontos. E o que é que a gente não pode fazer? A gente não pode trocar a ordem. Existe um passo a passo muito bem definido, que não fui eu que criei, mas é assim que a nossa mente funciona. Esse passo a passo vai te levar a ser uma mulher emocionalmente magra sem você fazer uma bagunça, sem que vire um caos, sem esforço, sem sacrifício. Simplesmente porque todo esse triângulo ele precisa fazer muito sentido para que a gente consiga flutuar nele. E olha como eu já digo, flutuar, porque é leve, porque é fluido, porque faz tanto sentido que não tem por que a gente fazer o contrário. Então, primeiro, a gente precisa, a mulher emocionalmente magra, ela precisa entender sobre ela. Imagem, autoimagem. Autoimagem é o que define tudo o que a gente é e tudo aquilo que a gente vai se tornar. Autoimagem é aquilo que você sabe sobre você. E se eu perguntasse aqui, vamos fazer assim? Faz um exercício mental, não precisa dividir esse exercício comigo, não precisa escrever aqui para a gente não expor ninguém. Mas faz esse exercício comigo. Coloca aí na sua mente duas ou três palavras que definem aquilo que você pensa sobre você. Vou colocar um tic-tac de silêncio aqui, só para você conseguir me acompanhar. Ok. Aquilo que você pensa sobre você define um pedaço da tua autoimagem. E qual é o problema nisso? Que geralmente a gente traz frases que nos definem que não são nossas. São frases que a gente veio trazendo durante a nossa vida e que a gente foi registrando. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem a personalidade definida. Logo, ela constrói a sua personalidade com aquilo que ela tem de referência. Então, se você era criança e alguma vez a professora falou que você era faladeira, que você conversava demais, que você não prestava atenção, você tomou isso para você. E aí, como é que você passa a viver a partir de então? Com aquilo que disseram que você é. E aí você começa a repetir, ai, gente, porque eu não sou muito boa em prestar atenção nas coisas. Ai, porque eu perco o foco. Muito fácil. Gente, da onde veio toda essa informação? Como é que você criou isso? A autoimagem. Então imagina você que ouviu que você não é boa, ou então aquela criança que foi chamada de burra quando era pequenininha, desorganizada, bagunceira. É assim que você se define. Lá no seu interno, essa é a autoimagem que você vem repetindo desde então. Por isso que não há como a gente mudar aquilo que a gente é sem olhar para tudo isso que você traz na sua bagagem.
Uma mulher emocionalmente magra, ela tem a real noção e dimensão daquilo que ela é. E aí a gente vai olhar para a tua história e a gente vai começar a questionar. Então, o que que disseram sobre mim? Disseram que eu sou desorganizada, disseram que eu sou faladeira, disseram que eu sou muito tímida. E a gente vai começar a questionar o quanto realmente eu sou tudo isso. Muitas dessas coisas não são tão verdades assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma cliente que ela ouvia que ela era preguiçosa. A vida inteira que ela era preguiçosa, que ela não gostava de acordar cedo, preguiçosa, preguiçosa, e toda vez que ela recebia uma crítica dentro da própria casa, era sobre ela ser uma pessoa preguiçosa. E durante uma consulta, ela comentou isso comigo. Eu falei, mas por que preguiçosa? Ai, porque eu tinha muita dificuldade de acordar cedo quando era criança, não acordava. Olha lá, ó, gostava de brincar e eu de comer. Imagina, Jana, o que é que aconteceu? E essa minha cliente falou assim: eu sou preguiçosa, não gosto de acordar cedo. Aí eu parei e falei assim: tá bom. Que hora você levanta para trabalhar? 6 horas da manhã. Aí eu falei: então me parece que não é mais verdade. Que quando você precisa trabalhar às 6 horas da manhã, você acorda. Acorda. Então você não é uma pessoa preguiçosa mais. E ela falou: meu Deus, não sou. E aquilo caiu uma ficha enorme, porque se ela não é preguiçosa para acordar na hora certa, ela não é preguiçosa para fazer dieta, ela não é preguiçosa para fazer o treino. E aquilo mudou totalmente a forma dela se comportar. Então, a nossa autoimagem define aquilo que a gente é. A autoimagem, ela vai ser definida por aquilo que você pensa sobre você, por aquilo que você sente sobre você, emoções, e principalmente por como você se vê. Quando você se olha no espelho, o que é que você enxerga ali? Porque, de novo, se a gente continua repetindo as mesmas frases sem sequer questioná-las, a gente não consegue mudar a nossa imagem, que é a nossa imagem interna. E se a gente não tem uma imagem interna positiva, a gente não consegue chegar lá. Como é que você vai ser? Vou usar o exemplo da Jane aqui. Como é que você vai ser uma mulher que melhora a sua relação com a comida se dentro de você tem uma imagem estabelecida de uma pessoa que gosta de comer em excesso? Toda vez que você tentar controlar ou melhorar a sua relação com a alimentação, a sua mente vai te mandar um sinal dizendo: não controle, você é uma pessoa que gosta de comer. E quem te falou isso? O seu pai. E você amava o seu pai. Então, você vai se sabotar dentro do seu processo de emagrecimento, porque senão você está indo contra uma imagem interna que existe em você. Não há como se tornar emocionalmente magra sem mudar essa imagem interna que existe dentro de você. Faz sentido? Nada. Ai, eu adoro quando aparece o joinha na câmera. Não há, não há. E por isso essa precisa ser a primeira parte do processo. Quem eu sou? Isso é tão gostoso, isso é tão libertador, porque a gente simplesmente começa a entender que, lembra, a gente não precisa ser perfeita. Então, se alguém chega para você e falar assim, ó, nossa, você é uma preguiçosa, você pode dizer, não, eu tenho muitos defeitos, mas eu não sou preguiçosa, eu sei exatamente quem eu sou. Eu posso ser uma mulher desorganizada, mas eu estou caminhando para melhorar isso. Mas eu não sou preguiçosa. E se alguém te fala, então você é desorganizada, você vai falar, sou. Mas estou fazendo o possível para melhorar, porque agora, sabendo quem eu sou, eu posso fazer as mudanças necessárias para aquilo que eu desejo me tornar. Faz sentido? Sim? Vocês concordam comigo nisso? Dá para reagir aí no chat para eu saber que está todo mundo vivo? Se não, eu sinto que vocês estão muito chocadas, não é? Então, reage para mim no chat para eu saber que você está aqui comigo e que já virou uma chave muito grande aí dentro da sua mente. Não há como mudar o seu resultado por fora se você tem uma imagem interna que está corrompida. E esse é o primeiro passo para se tornar uma mulher emocionalmente magra. Uma mulher emocionalmente magra, gente, tem uma relação muito íntima com as suas emoções. Lembra lá no nosso triângulo?
Primeiro, a gente precisa entender quem a gente é. E depois, a gente precisa. Eu gosto de usar essa frase porque eu acho que ela é bem gostosa e ela tem bem a nossa cara, assim, sabe? A gente precisa tomar um chá diariamente com as nossas emoções. E esse chá é aquele chá que a gente toma com uma amiga muito antiga, onde a gente pode ser muito honesta e muito sincera. Sentir, perceber o que é que a gente está sentindo. Quais são as emoções que estão vinculadas a tudo que a gente faz, às nossas sabotagens, até a hora que a gente se alimenta? Quais são as emoções que estão envolvidas nesse processo? Porque se a gente não sabe identificar as emoções, a gente começa a misturar, por exemplo, cansaço com tristeza. E olha que eu tô falando isso de dentro, porque eu sou uma pessoa que chora quando tá cansada. Sabe quando você está naquele dia no limite do cansaço e que você chora? Eu sou essa pessoa. E por muito tempo eu não soube identificar que isso era apenas cansaço. Eu achava que era tristeza. E por ser tristeza, eu ia afogar as minhas mágoas aonde? Na comida. Por quê? Porque lá na minha imagem interna, a comida para mim era sinônimo de carinho, de felicidade. Então, logo, toda vez que eu estivesse chorando, mesmo que fosse de cansaço, eu nunca ia buscar o descanso, eu ia buscar a comida, porque eu estava ligada na tristeza e não na emoção correta. Quando a gente consegue identificar qual é a emoção correta, a gente sim toma um chá com ela. Ah, quando eu estou cansada, eu fico muito triste. Clássico. Por quê? Porque comida geralmente tem aquelas memórias afetivas da felicidade. A gente come para celebrar, a gente come para comemorar o Natal, para comemorar a Páscoa, e isso fica ali, ó, guardado dentro da nossa memória. Comida, felicidade. Então, mesmo que a gente esteja cansada, a gente fica triste. E porque a gente fica triste, a gente busca a comida como uma fonte de energia. As emoções, elas estão extremamente conectadas com os nossos traumas, com as nossas feridas emocionais. Aquelas vivências muito iniciais da nossa vida, que ficaram guardadas na nossa memória. Então, de repente, você está aí vivendo uma situação que já aconteceu lá atrás na tua vida. Então, vamos supor que você tenha perdido alguém muito querido logo lá na infância e que isso tem um impacto gigante sobre você. Aquilo se tornou um trauma, uma ferida. E aí, o que é que a gente faz? Toda vez que a gente vive o sentimento da falta, mesmo que não seja a mesma relação, não é a falta de alguém que se foi, mas de repente é a falta de um amigo, é a falta de afeto, é a falta de algo, a gente volta naquela ferida emocional. E por não ter o menor conhecimento dela, a gente não sabe como acolher essa falta. E adivinha o que é que a gente faz para preencher esse vazio? Acho que eu não preciso nem falar, né? Então, as emoções, elas estão totalmente relacionadas ao nosso controle, à nossa alimentação. Porque culturalmente a alimentação, ela vem e marca momentos muito importantes da nossa vida. Feridas e traumas emocionais, sentimentos, aqueles sentimentos do agora. O que é que eu estou sentindo agora? Como é que essa briga no trabalho impactou o meu interno? O que que eu estou sentindo com aquelas palavras que me disseram hoje? Como eu estou hoje? Se a gente não consegue ter uma visão clara e se essas emoções, esses sentimentos, elas não têm nome, a gente vai sempre para o mesmo lugar. E eu vou te explicar por quê. Porque o terceiro ponto dentro das nossas emoções é a proteção. A gente come para ter uma sensação de alívio, para nos proteger daquela ferida emocional que dói tanto, daquele sentimento que está machucando tanto. Quando algo dói de forma bem profunda, quando você não se sente vista dentro do seu relacionamento, quando você tem um problema no trabalho e não consegue resolver, quando você está se sentindo sobrecarregada, todos esses seus sentimentos, eles machucam a gente por dentro.
E a comida, ela vem para trazer conforto e alívio. Ela vem como uma proteção, mesmo que você busque emagrecer, mesmo que perder alguns quilos seja o sonho da sua vida. A gente vai para a comida para proteger, porque o sentimento de culpa da comida, ele é menor do que aquele sentimento da tua ferida emocional. Então é mais fácil lidar com a culpa de ter comido em excesso, mas pelo menos antes veio um grande alívio da tua ferida emocional. Por isso, a comida tem o fator de proteção contra as nossas feridas. E é por isso que a gente acaba perdendo a mão e ganhando muito peso, ou simplesmente a gente não consegue perder peso, porque mais cedo ou mais tarde a gente perde totalmente o controle das nossas emoções. Tô certa ou tô errada? Ai, meu Deus! E assim a gente falou sobre o segundo pilar da tríade, que compõe o pilar do passo a passo do que é ser uma mulher emocionalmente magra. Não esquece que o verdadeiro, né, conteúdo sobre controle das nossas emoções, eu vou entregar para você de forma gratuita, numa aula profunda, numa verdadeira imersão, uma aula de verdade, não é uma live com bate-papo, não. E nessa aula, que vai ser dia 1º de fevereiro, o link dela tá lá na bio, é só você se inscrever para participar. É que eu vou destrinchar cada emoção e explicar como é que essas emoções impactam no seu dia a dia, inclusive na sua falta de resultados. Certo? E para você que chegou agora, a gente está falando sobre a tríade, sobre o passo a passo da mulher emocionalmente magra. A gente já falou sobre imagem, que é a visão que a mulher emocionalmente magra tem dela. Ela é muito segura de quem ela é. Agora a gente fechou um pouco sobre as emoções e como é que uma mulher emocionalmente magra se comporta em relação às suas emoções. Ela não tem problema com as emoções, mesmo quando essas emoções são negativas, porque ela sabe sentar na hora certa e convidar essa emoção para tomar um chá com ela, todos os dias, como uma amiga muito íntima das nossas emoções. Se você sabe quem você é, se você conhece as suas emoções, é claro que o nosso último pilar de uma mulher emocionalmente magra é a relação com a alimentação. Porque se eu sei qual é a emoção que eu estou sentindo, eu consigo entender se eu realmente preciso daquele alimento ou não. E pode ser que você precise. É por isso que a gente não consegue encaixar a mulher emocionalmente magra em nenhuma caixinha de alimentação. Por mais saudável que essa mulher seja, ela precisa entender que horas a gente precisa alimentar o nosso corpo, mas que também é muito importante e tem hora que a gente vai precisar alimentar a nossa alma. E a gente precisa, muitas vezes, a maioria delas, a gente vai buscar um alimento específico porque a gente precisa de conforto para a alma. Só que se eu dou um nome para aquela minha emoção que tem essa necessidade, eu não preciso cometer exageros. E as minhas mentoradas podem provar que do nada ou de repente, a gente gosta muito de usar esse meme dentro da comunidade, que do nada, eu que comia uma caixa inteira de chocolates quando estava chateada, comecei a controlar, a comer menos, porque eu entendi o que eu estava sentindo e logo eu sabia exatamente o que eu precisava. E tomando um chá com as minhas emoções, eu comi um bombom, me trouxe esse acolhimento, mas eu saí logo daquele lugar, porque eu olhei para as minhas emoções de frente, eu aprendi a lidar com elas, não a fugir mais das minhas emoções. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala sim sobre saber aquilo que nos faz bem, saber ter um corpo saudável, saber ter uma relação saudável com a comida, não é simplesmente sair cortando os alimentos, porque pode ser que aquele alimento seja muito importante para você. Alimentos são fonte de energia. E se você entende aquilo que rouba a tua energia, você entende o dia que você precisa comer mais e o dia que você simplesmente pode comer menos. Você não se obriga, porque não tem uma caixinha, não tem uma regra que você tem que seguir. Você sabe quando precisa de mais e quando precisa de menos. Quando você se conhece, quando você entende aquilo que funciona para você, você tem uma outra relação com a alimentação.
E olha como é bonito isso, gente. Ju, na aula do dia 1º de fevereiro, eu vou abrir vagas para mentoria emocionalmente magra. Então, se você estiver inscrita na aula, você vai estar ali, que é a data de abertura. Agora as turmas não estão abertas, mas ali a gente vai fazer a abertura da mentoria. Então, se inscreve na aula, mesmo que você não possa estar presente, porque você vai receber esse conteúdo depois, tá bom? Então, se inscreve lá. Olha só, para a gente fechar e não virar aqui uma live muito grande, vamos entender como que faz sentido. Primeiro, a primeira ponta do triângulo, a parte mais importante da nossa tríade. A mulher emocionalmente magra se conhece. Segundo, o segundo ponto da nossa tríade, as emoções. Ela sabe o que ela está sentindo. E adivinha, por último de tudo, é que a gente vai pensar na comida. Porque a cabeça da mulher emocionalmente magra, a mente da mulher emocionalmente magra, ela está programada nesse passo a passo para primeiro olhar para ela, para depois olhar para o que ela está sentindo e, por último, se ela realmente precisa, e buscar aquilo que ela não conseguiu aqui, ali na comida. Olha que coisa incrível! E aí eu vou te falar, por que que a comida sempre em último lugar? E para fechar, eu vou te dizer uma frase que vai explodir a sua cabeça. Bom, qual é? Qual é o ponto que todas as mulheres magras e emocionalmente magras têm em comum? Vou deixar você pensar. Aquela mulher que você admira, que ela é magra, que ela é elegante, aquela mulher que você admira, e eu sei que já veio uma imagem aí, elas não pensam em comida. Comer uma maçã, ou comer um bolo para uma emocionalmente magra, a maçã é só a maçã. O bolo é só o bolo. Porque ela sabe exatamente quem ela é, o que ela está sentindo e o que aquela comida significa naquele momento. Quando a gente tem esse triângulo prontinho, uma mulher emocionalmente magra, uma mulher que é dona das suas escolhas, que está sempre no controle das suas emoções, uma mulher que está totalmente segura de si e que ela consegue viver, uma mulher que consegue ser livre, ela não está amarrada na dieta XYZ, ou ela não está amarrada nos altos e baixos emocionais. Ela sabe exatamente onde ela está. E isso não significa que existem dias que ela não vai errar, ela vai, mas ela sabe onde ela está e ela sabe o que fazer. E isso torna uma mulher emocionalmente magra. Sim, e é uma delícia, né? A gente podia ficar aqui, ó, horas, horas e horas, destrinchando esse assunto. Mas eu vou deixar para falar mais sobre isso na aula que a gente tem lá no dia 1º de fevereiro. Se você não se inscreveu, corre lá e faz sua inscrição. E aí eu já vou convidar vocês, e aí vocês convidem tudo a mulherada que vocês conhecem, que durante essa semana, meio-dia, eu vou construir uma sequência de lives que a minha ideia é que você chegue lá no dia 1º de fevereiro com várias chaves mentais viradas. E isso vai fazer toda a diferença lá no dia da nossa aula. Combinado assim? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. E a gente se vê amanhã, né? Que agora, ó, a gente vai passar essa semana bem juntinhas. Fazia bastante tempo que eu não vim aqui fazer live. Eu gosto muito de estar bem perto de quem está aí do outro lado. Então, super beijo para vocês. Tchau, tchau. Compartilha. Descarta? Ai, não. Você só ouve? Tá gravando. Não, para aí. Não, vou parar, mas aqui eu posso cortar depois, né?